A Bet não é sua amiga. Ela não foi criada para mudar a sua vida. Ela foi criada para gerar lucro. E para isso, ela depende que, no agregado, os apostadores percam mais dinheiro do que ganham. Para entender por que as bets cresceram tanto, vamos primeiro falar um pouco de Brasil. O Brasil é um país marcado por desigualdade social, pobreza, inflação persistente, crédito caro e enorme dificuldade para construir patrimônio. No entanto, para aqueles que já construíram patrimônio, ou que herdaram, por exemplo, patrimônio, existem formas de proteger e multiplicar esse patrimônio com risco muito baixo. Hoje, o próprio governo brasileiro chega a emitir títulos públicos pagando algo próximo de IPCA mais 8% ao ano. Pensa só no que isso significa. Uma pessoa que já possui o dinheiro, o capital, consegue emprestar dinheiro ao governo e receber inflação mais cerca de 8% de juros real ao ano. Sem abrir uma empresa, sem contratar funcionários, sem produzir um único bem, sem dar um tapa numa broa. Enquanto isso, milhões de brasileiros vivem exatamente o outro lado da equação. Pagam juros de cartão de crédito, de cheque especial, do financiamento, do empréstimo pessoal. Uns estão recebendo juros e os outros estão pagando os juros. Em um ambiente de juros tão elevados, quem já possui patrimônio consegue ser remunerado por esse capital. Quem ainda está tentando construir patrimônio normalmente enfrenta crédito caro, inflação e enorme dificuldade para acumular riqueza. Essa dinâmica por si só já torna muito difícil reduzir a desigualdade do país. E é justamente nesse cenário que as bets encontram um terreno muito fértil. Porque elas não vendem apenas apostas, elas vendem a esperança. E talvez a esperança seja o produto mais fácil de vender quando alguém está desesperado. Quanto mais difícil parece construir patrimônio, mais sedutora fica a promessa de que existe um atalho, que um clique pode mudar uma vida inteira. E os números mostram o tamanho desse mercado. Cerca de 22 milhões de brasileiros apostaram por mês em 2024. Com o avanço das propagandas, certamente esse número hoje em dia deve ser maior. Outra pesquisa, por exemplo, divulgada pela PwC, mostra que aproximadamente 56% dos apostadores pertencem à classe C, enquanto as classes D e E também representam uma parcela significativa desse mercado. Ou seja, justamente as classes que possuem menor margem para errar concentram boa parte dos apostadores. Ao mesmo tempo, mais de 80% das famílias brasileiras declararam possuir algum tipo de dívida. Vocês percebem como essas estatísticas conversam? Uma população pressionada por inflação, crédito caro, endividamento e pouca perspectiva passa a enxergar na aposta uma possibilidade de escapar dessa realidade. E a propaganda sabe exatamente disso. Ela não vende probabilidade, ela vende a exceção. Mostra quem ganhou através dos influenciadores que fazem o possível e o impossível para que você deixe mais 10, 20, 30, 50 reais na plataforma. Mas jogue com responsabilidade, tá bem? Nunca mostra os milhões que perderam. Existe também um outro dado que me chamou muita atenção. Entre janeiro e março de 2025, os brasileiros movimentaram até 30 bilhões por mês em apostas esportivas. Para efeito de comparação, o Bolsa Família, um dos principais e necessários programas de combate à pobreza do país, desembolsa cerca de 13 bilhões por mês. Talvez essa seja uma das maiores ironias econômicas do nosso país. O Estado transfere bilhões tentando reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, uma quantidade ainda maior desse dinheiro sai do orçamento das famílias brasileiras para empresas de apostas. Esse dinheiro ele não desaparece, ele se concentra nas plataformas que operam esse mercado. O próprio Banco Central identificou que apenas em agosto de 2024, beneficiários do Bolsa Família transferiram cerca de 3 bilhões via Pix para plataformas de aposta. Depois de tudo isso, ainda aparece aquele aviso: jogue com responsabilidade. Essa é a parte mais cínica e perversa de toda a história. Porque o modelo de negócio depende justamente de pessoas apostando sem responsabilidade. Repetidas vezes, muitas delas além do que conseguem suportar financeiramente. A bet não foi criada para enriquecer quem joga, foi criada para enriquecer quem é dono da plataforma. Segurança financeira dificilmente nasce de um evento aleatório. Ele nasce de renda, de educação financeira, de organização, de tempo e de juros compostos. É difícil, demora, não vende tão bem quanto a promessa de mudar sua vida em 10 segundos. A bet vende exatamente essa promessa. A ideia de que alguns segundos de sorte podem substituir anos de trabalho. E quanto mais desesperada está a população, mais fácil é vender essa ilusão.